Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje, né, para dar continuidade à nossa sequência de aulas. Anteriormente, na aula 3, a gente estudou sobre as pteridófitas. Hoje, na nossa aula 4, a gente vai falar sobre as gimnospermas. Então, vamos lá. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, elas são plantas vasculares, com raiz, caule e folhas. Dentro desse grupo, diferentemente dos grupos anteriores que a gente estudou, as pteridófitas e as briófitas, aqui a gente vai perceber o aparecimento, o surgimento de novidades evolutivas, certo? Que é o que vai diferenciar dos grupos anteriores. Então, as novidades evolutivas dentro desse grupo aqui das gimnospermas foi o surgimento do grão de pólen, a presença de semente, o que caracteriza essas espécies como espermatófitas, e também uma novidade no ciclo reprodutivo. Aqui, o ciclo reprodutivo, ele já é um ciclo independente da presença de água. Então, assim, essa novidade evolutiva é que no caule, a gente tem a presença de ramos com folhas especializadas na produção de esporos. Esses esporos, eles vão germinar na própria planta, na qual vai dar origem ao gametófitos, por causa da presença desses órgãos reprodutores, né, que são as sementes ou pinha, que como está representado aqui na imagem. Deixa eu mostrar direitinho para vocês aqui apontando nessa imagem aqui, certo? Então, esses órgãos reprodutores, eles são bem diferenciados e visíveis, certo? Por eles serem órgãos reprodutores visíveis, aqui, esse grupo, ele acaba sendo incluído no grupo das fanerogramas. O surgimento do grão de pólen, que são estruturas que contêm o gametófito masculino imaturo, protegido por um envoltório resistente. Então, assim, a gente tem que esses gametófitos, eles estão protegidos e eles podem, então, ser transportados pelo vento. Ao entrar em contato com o gametófito feminino, eles vão germinar, formando um tubo polínico, certo? Essa parte que eu estou falando aqui para vocês vai ser explicado melhor quando a professora Cíntia estiver abordando sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, certo? Então, assim, de certa forma, dessa forma, as gimnospermas, elas foram as primeiras a apresentar adaptações que permitiram sua independência da água para a reprodução sexuada. E por serem independentes dessa presença da água, isso facilitou a sua propagação dessas plantas no meio terrestre, ok? Atualmente, o grupo das gimnospermas, ele é dividido em 4 filos ou divisões. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um. A gente tem o filo das cicadófitas, certo? Que é o segundo maior grupo atual de gimnospermas. É um grupo na qual eles possuem suas estruturas reprodutivas, elas estão muito mais evidentes. E dentro desse filo, a gente pode citar como, por exemplo, as cicas, que é esse exemplo dessa imagem aqui que eu coloquei no nosso slide, ok? A gente tem também o filo da Ginkgófitas, né, que é representado por uma só espécie vivente, que é a Ginkgo biloba, certo? Essa árvore, uma curiosidade sobre ela, é que ela é conhecida pelos nomes populares como Nogueira do Japão, ou árvore avenca, ou simplesmente ginkgo. Ela é uma árvore de origem chinesa e a curiosidade é que ela é considerada um fóssil vivo. Por quê?
porque ela já existia desde os tempos dos dinossauros, ou seja, há mais de 200 milhões de anos. Então, por isso é que ela é considerada um fóssil vivo. Os outros filos, a gente tem o filo das coniferófitas e das ginetófitas. O filo das coniferófitas, ele é o filo de gimnospermas com maior número de espécies, abrange os pinheiros e as sequoias, é o filo de gimnospermas com maior número de espécies, como eu já falei. No Brasil, a espécie mais conhecida é o pinheiro do Paraná, certo? Ou, como a gente chama, araucária, e ela é uma planta predominante na mata de araucária, que ocorre desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Atualmente, a mata de araucária, ela está muito reduzida, ou seja, em função de quê? Em função da exploração da madeira dessa árvore. Outra espécie dentro desse filo conhecida são os pinheiros, do gênero Pinus. Essa espécie, ela foi introduzida no Brasil inicialmente para ornamentação e atualmente ela é cultivada pelas indústrias de móveis por causa da sua celulose, papel e entre outras, certo? Outro exemplo do filo das coniferófitas são as sequoias, que são aquelas árvores gigantes e podem atingir até 120 metros de alturas, ok? O outro filo são as ginetófitas. Dentro desse filo, a gente pode encontrar as espécies das efedras, que pode ser encontrada em regiões áridas de todo o mundo. Ela produz uma efedrina, que é utilizada principalmente na medicina como um descongestionante. Então, no próximo slide, a professora Cíntia vai estar explicando mais para vocês sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Eu espero que vocês tenham entendido e boa continuação. Olá, pessoal! Agora a gente vai entender sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Primeira coisa que é importante a gente conhecer é essas estruturas aqui, chamadas de estróbilos. Os estróbilos do grego significam cones, devido a esse formato que eles possuem. Os estróbilos nada mais são do que as estruturas reprodutivas das gimnospermas, tendo os estróbilos femininos e os estróbilos masculinos. Eles também são folhas modificadas que se agrupam e formam essa estrutura. De cara, nós já podemos perceber que os estróbilos femininos, eles são muito maiores do que os masculinos. E é importante a gente entender uma coisa, que em uma mesma planta, como por exemplo, esse pinheiro aqui do gênero Pinus, pode ocorrer da planta possuir os dois tipos de estróbilos, o masculino e o feminino, na mesma planta. E por isso a gente chama ela de monóica. Agora, quando a planta ela só possui apenas um tipo de estróbilo, ou masculino ou feminino, nós chamamos ela de dioica. Para que a gente possa entender melhor, nós vamos primeiro entender que no ciclo reprodutivo há duas fases. A fase diploide, que é a fase da formação dos esporos, a fase esporofítica, e depois, adiante, nós vamos entender a fase gametofítica, que é a fase da fecundação para a formação da semente. Então, aqui, no momento da reprodução, as folhas modificadas, elas diferenciam-se entre estróbilos masculinos e estróbilos femininos. Como eu acabei de mencionar para vocês, o feminino ele é bem maior que o masculino. Esse daqui tem 3 centímetros de comprimento, enquanto o feminino tem 10 centímetros. Vamos entender aqui como que ocorre a formação do esporo feminino. Aqui nos estróbilos vão ficar armazenado o megásporo.
Esse megásporo é quem vai originar o esporo feminino, né? Nesse caso. Então, aqui vão se desenvolver no interior do óvulo e originar, até que se origine o gametófito feminino. Então, aqui ele está se desenvolvendo, né? Vai sofrer meioses até que aumente de tamanho. E aqui no arquegônio, para que ocorra a formação do arquegônio, né? Podendo ser 2 ou mais. Nesse caso aqui, temos 2 arquegônios, que é a estrutura que vai formar a oosfera, que é o que a gente chama de gametófito feminino. Então, a oosfera, quando forma a oosfera, esse gameta feminino ele já está pronto para ser fecundado. Agora aqui, nos estróbilos masculinos, vai ocorrer o seguinte: nós temos aqui os microsporângios, né, que é a estrutura em que vão formar os micrósporos, que são os esporos masculinos, por meio de meiose também. Temos aqui uma célula N que vai se diferenciar, se dividir, na verdade, e originar os esporos, que são células N. Através de mitose, eles vão se multiplicar para formar o gametófito masculino, que é chamado de grão de pólen. E aí, somente no momento da polinização é que esse grão de pólen vai sair aqui dos estróbilos. Então, enquanto isso não ocorre, ele fica armazenado aqui no estróbilo, né, até ser disperso pelo ar. Então, a partir dessa formação dos gametas, nós vamos para a segunda parte, que é a parte em que vai ocorrer a fecundação, que é a fase haploide, que vai ocorrer a fecundação. Então, nesse momento, ocorreu a polinização pelo vento, né? O gametófito masculino, no caso, o grão de pólen, conseguiu chegar aqui até o tubo polínico. Esse tubo polínico vai se desenvolver, né? Vai enlarguecer. Esse grão de pólen vai entrar aqui por esse tubo polínico até chegar aqui na oosfera, onde vai fecundar esse óvulo, gerando o zigoto, que nesse caso aqui vai se desenvolver por mitose e até originar o embrião, que esse embrião, né, vai se desenvolver aqui no interior dessa semente, formando a semente, no caso. Então, a semente nada mais é do que a fecundação, propriamente dita. Então, a partir da formação dessa semente, ocorre aqui a germinação, né? Ela vai ser dispersa, vai ocorrer a germinação, que vai crescer e formar uma nova planta. Então, é dessa forma que acontece. Temos aqui um exemplo, né, das pinhas. E aqui, esse esquema é só para mostrar mais uma vez como que acontece esse ciclo de uma forma geral. Aqui ocorreu a fase esporofítica, né? Fase diploide, em que vai ocorrer a diferenciação entre estróbilo feminino e estróbilo masculino. Por meio do vento, ocorre a polinização. Esse grão de pólen, ele consegue chegar aqui até o óvulo, forma o tubo polínico, eles se fecundam, né? Formam a célula 2N, que é o zigoto, que o zigoto origina um embrião que vai ser armazenado aqui no interior da semente, e o óvulo é que origina a semente. Então, a partir aqui dessa formação, né, aqui da semente, vão ser gerados novos pinhões. Lembrando que esse embrião ele vai se alimentar, vai se nutrir desse tecido nutritivo que fica aqui na mesoderma, né? E aqui sendo protegido por uma casca. Agora vamos para a atividade para testar o conhecimento de vocês. Essa atividade avaliativa ela vai ser dividida em 2 partes. Na primeira, vocês vão solucionar essas 5 questões objetivas acessando esse link aqui do Google Formulários, que vai dar acesso a elas.
E na segunda atividade, vocês irão elaborar um mapa mental ou um resumo a respeito do conteúdo que nós abordamos. Qualquer dúvida, podem nos contatar. Aqui são as referências. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.